E nós entramos no mercado à vista com o dólar na mínima intradiária, R$ 5,577,5. Acaba de renovar a mínima intradiária moeda americana, 0,73% de recuo. O Ibovespa Futuro está avançando 0,36%, 128.360 pontos. E a curva de juros mostra 7 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Meu caro Marcelo Coutinho já está na área, devidamente posicionado. Coutinho, bem-vindo. Ótima segunda-feira e boa semana para nós. Que isso, hein, Coutinho? Deu tapa na barba aí, garotinho? Ficou bonitinho. Que isso, hein? Como é que na sexta-feira, antes do Fibonacci, você já estava com as bochechas assim, preparadíssimas, ou não? Você fez no sábado e no domingo? Foi no final de semma. Foi no final de semana. Porque eu ia pedir o feedback da sua casa, entendeu? Não, tipo, ó, ficou legal. Gostou. Depois, gostou, a patroa? Tinha que ter cortado o cabelo, mas não deu tempo. Não, o cabelo tá bom, não tá bom o cabelo dele? Tá bom. Cortar pra quê, garotinho? Tem cabelo, deixa o cabelo. São 10h01. Coutinho, bem-vindo. Vamos lá, esse dólar tá pra baixo. É envelope de baixa sendo confirmado? Então vamos lá, gente. Bom dia a todos. Começar com o dólar. Vamos lá direito. O dólar tá embaixo de duas resistências, sendo que uma é uma retração e uma é uma expansão. Então eu voltei para baixo de R$ 5,593. Só que na sexta-feira eu fui muito acima, né? E hoje ele repica. Então, assim, é um ponto de inflexão. O que vai acontecer deveria cair. Difícil dizer. Posso ir eventualmente no gráfico de 30, como o Leozinho perguntou, e ver o que está acontecendo? Não, eu tenho pivô de alta. Então nota que mesmo com essa baixa do dólar, eu ainda tenho facilmente topos e fundos ascendentes. Então a figura do dólar, apesar dessa baixa, ela ainda é altista. Então day traders de plantão, no caso do dólar, eu teria muito cuidado. Ainda não dá para dizer o que vai acontecer, tá? Apesar da rasgada de sexta e da baixa de hoje. Para mim é um momento de inflexão. E se me perguntar no curto prazo, por enquanto, topo acima de topo, fundo acima de fundo, o dólar acabaria sendo compra. Quando eu vou para o índice ele faz uma figura já assim, do jeito que o Léo falou. Mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Então, o índice vem em manutenção baixista. Atingiu aquele número que era um número que já era nosso, 128.215. Da forma que tá, parece que não vai parar aí, ou seja, vai continuar descendo. E aí, se você quiser anotar, o próximo número é 127.625. Então a gente tá assim, estamos com o índice baixista ainda para romper. E estamos com um dólar, apesar da baixa, com figura interna, tô falando de intraday, altista. Perfeito, Coutinho. Bora lá, são 10h03. Bom, a gente já fez então a análise do índice, já fez a análise do dólar. Vamos dar uma olhada na curva de juros, porque ela também tá com uma volatilidade interessante, né, desde o começo do programa. A gente teve uma boa violinada ali no comecinho do mercado futuro, né, ela chegou a se aproximar do 0 a 0, depois voltou a cair com um pouco mais de força. Vamos pegar o D1F27, que é o que a gente geralmente acompanha dentro da curva de juros. Agora ele está caindo 4 pontos base para 11,69% ao ano. O que o Fibonacci está te dizendo sobre essa movimentação do contrato futuro de juros aqui no Brasil? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse cara no semanal. Por quê? Porque no semanal a gente vai dar uma fibada, e a fibada que eu vou dar, eu vou pegar ela daqui. Pronto, que demais! Tá lá. Olha só. Volta pro diário. Então, o que eu tenho no Fibo? Eu tenho um sobe, eu tenho um corrige e eu tenho um sobe. Então, o dólar, o Day Futuro, perdão, ele tem uma figura de cunho altista, ele volta para dentro do canal. Deixa eu limpar o fio, vou deixar só os canais. Então aquele canal amarelo, que a priori ele tinha saído, tínhamos ido na casa de 11,26%. Juros volta a estressar, faz com candles maiores, faz com aceleração de candle, faz com envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe. Então eu estou restrito, de novo, dentro 11,48% na mínima, 11,79% na máxima. Esse 11,795 já é um antigo conhecido nosso. Da forma que tá, aparentemente tá assim. O que eu vou fazer, só para deixá-los aí, para quem opera o Day Futuro em alerta, é o seguinte.
11,82, anota esse número. 11,82, eu tenho uma dupla resistência. Então, imaginando que os juros continuem subindo, o candle de hoje é incipiente, fez um doji. Imagino que esse cara suba 11,795, já é uma resistência, a parte superior do canal. E tem mais uma em 11,82. Então, chegando aí, quem tiver comprado, atento, porque ele pode, ou ele deve, dar uma chacoalhada. Perfeito, Coutinho. Bom, vamos falar de Tecnisa agora. A gente falou recentemente, né, agora há pouco, com o Gabriel Junqueira, noticiário por parte de Tecnisa, divulgou a sua prévia operacional e o mercado está premiando bastante o papel, não saiu de leilão ainda, mas a variação teórica aponta para um avanço de 6,07%. Alô, Coutinho, conta pra gente o que Fibonacci diz pra nós sobre TCSA3. No corpo geral, olha só, você tem um cai, lateraliza, cai, você tem um primeiro envelope de baixa completo, depois você tem um segundo, cai, lateraliza, cai, você tem dois envelopes de baixa, e aí essa rampada que ele deu, a gente chegou a comentar sobre ela na semana passada, ela devolveu metade, né? Então chegou a bater ali a 2,50, cota 2,14. Se eu tiver que traçar uma figura, eu vou traçar um pivô de baixa, porque eu tenho topos e fundos descendentes. Então, Tecnisa me daria venda a R$ 2,38 na retração de 61,8. Olha só, o mercado cai, o mercado corrige, bateu na terceira linha, tranquilão, o mercado cai. Agora, com relação ao prêmio que você comenta, né, no meu cota 2,27, né, com o fechamento de 2,14, aí teria esse upside que você comentou. Graficamente falando, não muda nada, tá? Ela mantém baixista, ela pode tranquilamente subir o tanto que ela quiser. Para que ela mude essa configuração, eu teria que ir acima de 2,38. Ela meio que forma até, se você quiser, uma figura de convergência. Eu vou traçar um pivô de alta. No pivô de alta, tá na tela desenhado para você, ela daria uma compra a 2,14, é uma compra agressiva. Então assim, eu tenho um pivô de alta no curto, tenho um pivô de baixa no longo, tem um possível upside de sexta-feira, levando de 2,14 a segunda-feira 2,27. Então assim, difícil dizer que pelo Fibo é compra, pela região é compra, pelo desenho macro, estranho, né? Ou seja, eu venho aí de uma longa baixa. Então, quem tiver comprado 0,10 de vol, 0,20 de stop loss, quiser fazer a compra, se eventualmente fez a compra na quinta, sexta-feira, ok, cola o stop e vamos ver. A minha dúvida é se sustenta a alta, não é nem o fato dela efetivamente abrir em alta, mas sim se ela sustenta. Se ela sustentar, objetivo 2,51. Perfeito, Coutinho. 10 horas 8 minutos. A gente teve renovação de mínima intradiária para o dólar futuro, R$ 5,575 agora. Chegou a tocar R$ 5,573. Enquanto isso, o Ibovespa renova a máxima intradiária. A grande maioria dos papéis já saiu do leilão de abertura. Apenas alguns se mantêm. Na verdade, agora todos já estão em negociação. Então, nós temos o índice por completo já no seu pregão ao vivo, né? Todas essas empresas o pregão à vista, melhor dizendo, todas essas empresas já sendo negociadas e a gente tem, em geral, os compradores ganhando dos vendedores no dia de hoje, ou pelo menos aumentando ainda mais essa demanda, né? Este apetite pelo risco. 0,15% agora de avanço, renovação de máxima intradiária, renovação de mínima para o dólar, 0,83% de queda, R$ 5,572. Vamos atualizar o racional gráfico destes dois ativos, índice e dólar, Coutinho. Então, vamos lá. Olha só, no caso do dólar na sua direita, estão aqui a segunda expansão de 200, e tá aqui a retração de 61,8, que no pivô de baixa seria a minha venda. Então ele faria um cai, faria um corrige e faria um cai. Então, a priori, tá dando o kit dos comprados. O dólar bateu sexta-feira, chegou a rasgar um pouquinho, não tem problema. Hoje se estabiliza, cai. Então eu tô preso, a priori, por essas duas linhas, 5,589, 5,593, faz aqui um cai e um corrige. Então, o dólar, que é, ou o que seria mais provável,
faz movimento de correção e cai. O índice bate no segundo pivô, que é o pivô em amarelo. Os amarelos agora a gente vai sempre ser os mais curtinhos, os mais atuais, tá? Para poder ajudá-los. Posso tirar essa linha. Então, o índice faz a mesma coisa. Mercado sobe, mercado corrige, bateu na terceira linha, mercado sobe. Então, por enquanto, configura-se o índice dos comprados. Entrada na retração de 61,8 do pivô de alta do índice. Entrada na retração de 61,8 do pivô de baixa do dólar. Então, a priori, mantém-se isso. Eu iria com cuidado, principalmente no dólar. Perfeito, Coutinho. Bom, vamos dar uma olhada nos papéis que mais estão chamando a atenção de alta e baixa dentro da composição do índice. E no top 5 de altas, neste instante, nós temos basicamente empresas cíclicas brasileiras, empresas que se beneficiam de um dólar mais fraco, de uma curva de juros mais fraca. Então aqui a gente tem Lojas Renner, LWSA, IRB, Azul e Cogna. Todas essas estão no top 5 de alta. 2,54% de avanço para LWSA, 2,53% de alta para Lojas Renner, IRB 2,30%, Azul 1,91% e Cogna 1,80%. Desses papéis, qual que você prefere falar, o Coutinho? Prefere falar de LWSA? Vamos começar com ela? E aí depois você pode falar de Lojas Renner também, setor de varejo de moda no radar também dos nossos investidores. Então vamos embora. No caso de LWSA, nada muito interessante, restrito 402,482. Posso dar uma forçadinha de amizade e dar uma fibada. Esse cara daria compra em R$ 4,24, cota R$ 4,45, ou seja, se você olhar no gráfico, ele virou um pouquinho antes, virou na retração de 50, na linha do meio. Mas, de novo, tô dentro de um canal, então, para os mais agressivos, LWSA é compra. Para os mais conservadores, LWSA é manutenção de venda com objetivo 402. Não tem muito o que falar do papel, porque o papel está dentro de um canal. 0,15 de vol, 0,25, 0,30 de stop. Perfeito, Coutinho. Olha só, tô dando uma olhada aqui no nosso chat do YouTube. Lembrando que você que é membro aqui do YouTube do TC tem prioridade na nossa interatividade. Se você quiser mandar uma pergunta aqui pra nós, é só se tornar membro aqui do canal por um valor basicamente simbólico. E aí você apoia o nosso trabalho e também tem prioridade para mandar a sua pergunta aqui pros nossos analistas. Bom, no caso, eu vou pegar aqui algumas perguntas, né, papéis de gente que ainda não é membro, mas eu sei que vai virar membro já já. É o caso do Nelson Andrigic, ele tá comentando de Movida, Move3, falando Move linda, puxando nos últimos 60 minutos. Trazendo a situação de Move3, Movida, aí como está se movimentando, neste instante, Movida está se movendo para cima, 1,48% de alta, R$ 6,17. Vamos com o Move3 então, Coutinho. Movida, tomar cuidado, tá? A figura dela é um pivô de baixa, um belíssimo pivô de baixa, ultra desenhado. Olha só, o mercado caiu, o mercado corrigiu, foi lá na terceira linha, tranquilão, o mercado desceu. Então, assim, o mercado faz uma leve correção de 1,15%. Só que o objetivo desse cara, 576, não compraria. 0,33 de vol, 0,45, 0,50 de stop loss. Então, assim, bastante cuidado. Ele é um tiquinho de alta num monstro de baixa. Então, não é momento de compra. O papel não tem. O papel tá fora, inclusive, das linhas do FIBO. O papel tá fora da região de compra. Então, assim, o que você tá vendo aqui é uma recuperação de algo que caiu muito. Eu não entraria. Perfeito. Aí tem o Gabriel Xavier. Ele tá pedindo fibada no Bitcoin. Então, vamos dar uma olhada em BTC aí, Coutinho. O Gabriel Xavier, que é membro aqui do YouTube do TC, tem prioridade. Vamos lá. Bitcoin, eu vou usar a plataforma da Webull. Então, o que você tem de Bitcoin, né? Bitcoin você tinha logo no início, a gente pode até voltar ao raciocínio completo. Bitcoin está dentro de um canal, $60.800, com 73.800, um canal enorme, 73.826 Bitcoin agora, ele foi pro meio, né? Ele rasgou, perdeu aqui na parte de abril um fundo, e aí ele volta para dentro do canal.
Depois Bitcoin rasga com mais força aqui na parte de junho o canal e aí ele volta de novo. O que me chama a atenção quando você olha a figura é que se você olhar com um olho bastante clínico, você vê que Bitcoin vai fazendo um canal de baixa, né? Ou seja, eu tenho a cada nova alta uma alta inferior e a cada novo fundo um fundo mais baixo. Então, Bitcoin vem fazendo um canal. Eu posso até, se quiser, dar uma fibada. Bitcoin eu cantei uma venda em 64.921. Essa venda se desfez porque em cima da venda fez um envelope de alta. Então o mercado subiu, o mercado lateralizou e o mercado subiu. Então, Bitcoin agora, ele é altista, pelo menos por enquanto. Uma alta ruim, tá? Então, assim, quem tá comprado, não sei, né, se tá muito... É que o pessoal com Bitcoin não usa muito stop, né? Bitcoin o pessoal deixa mais a revelia. Ok. O objetivo desse cara, 71.970. Eu, pessoalmente, não acredito. Eu acho que esse cara vira antes no canal. De qualquer forma, qual é o curtíssimo de Bitcoin? O mercado sobe, o mercado lateraliza, o mercado sobe. 10 horas 16 minutos, o Ibovespa sobe 0,14% a exatos 127.796 pontos, basicamente acenando para os 128 mil. A moeda americana cai 0,81%, atenção, foco nela, R$ 5,572, a mínima intradiária da moeda americana se deu no R$ 5,571, estamos ali para beliscar de novo essa parte final, ou da mínima. E na curva de juros nós temos 6 pontos base meio a menos nos pedidos de prêmio. Composição do Ibov, top 3 das altas, top 3 das baixas. Por hora, SLC Agrícola, o papel que mais cai, 1,5% de recuo, seguido por Santander, que cai 1%, e Ultrapar, que também cai 1%. Na ponta oposta, LWSA, antiga Local Web, avançando 3,5% a 4,47%, CVC subindo 2,67% e Azul, 2,15%. Coutinho, antes de eu ir com o Guto Cerávulo na Central TC Investimentos, vamos falar de Azul, que já está conseguindo mais uma fotografia de alta, tendo sido um dos destaques positivos na sexta-feira. Traz pra gente Azul 4, Coutinho. Então vamos lá. Azul tá numa região de compra, tá? Eu tinha um pivô de baixa desenhado. Então o mercado caiu, o mercado corrigiu, o mercado lateralizou, aí ele caiu e subiu de novo. Então essa figura é o seguinte, esse fibo eu vou tirar. Vou desenhar o que vocês já conhecem. Isso aqui é uma figura de convergência, ou seja, topos descendentes, fundos ascendentes. Compras a critério, não é o melhor ponto. O cunho desta montagem gráfica toda ali é altista, ok. Então se você está comprado, a priori você está bem comprado. Preferia que você estivesse acima de R$ 9,19, aí você ficaria muito melhor, cota 8,57. 0,32 de vol, você tá falando de 0,35, 0,55, 0,60 de stop loss. Assim, para mim, mais conservador, teria um papel de manutenção na expectativa de que suba. Os mais arrojados, ok, podem comprar se quiser, porque tá formando um envelope de alta. E os mais conservadores vão fazer isso acima de 9,19. 10h18, direto com Guto Cerávulo. Vamos acionar a Central TC Investimentos. Olha o Gutão aí, tá com um sorriso de quem quer comer a semana com farofa. Guto Cerávulo, caçando oportunidades, abre os trabalhos de olho em Vale 3. É isso, Guto, bom dia. Bom dia a todos, vamos lá? Aí, ó. Começar aqui com uma homenagem ao nosso Harrison Ford. Aí, tô aí, ó, chicote na mão, o tamanho da faca do homem. Boa, Gutão! Vamos lá. Galera, olha só, oportunidade. Compra Vale 3, tá? Venda de Goal, tá? Então, qual o melhor ponto? Tá? Se eu pegar o melhor ponto, seria na casa aí de 5,46. Para montar esse ponto agora, tem que cair 1,30 o par. Tá? Então tá logo ali. Então já fica monitorando, 5,46 é o melhor ponto. Temos um retorno potencial de 7,50 e eu vou dar um stop loss de 3%, né, do ponto de entrada que foi 5,46. Lembrando, Leozinho, que a gente faz cash neutro. Compra ação de Vale e vende o mesmo financeiro de Goal,
tá? Aqui essas quantidades aqui estão aqui agora, mas quando bater lá as quantidades vão ser um pouquinho diferentes, não importa. O importante é comprar e vender, né, o mesmo financeiro casando esta razão. Para quem não sabe o que é a razão, é a ponta comprada dividida pela compra vendida. Essa oportunidade para agora, vamos lá. Guto Cerávulo, Central TC Investimentos, ele volta em instantes com o chicote na mão esquerda e a lupa na mão direita, encontrando as oportunidades e batendo naqueles que tentam atrapalhar nos obstáculos da vida. Boa, Gutão, já volto contigo, é a TC Investimentos na veia para você, junto com a gente, mergulhar. Amigos, 10h20, atenção, da porta para dentro, a gente fala agora de Vale. Vale 3 está avançando 0,16%, R$ 61,22. A Vale que depende muito da tonelada do minério de ferro e, Coutinho, a tonelada do minério de ferro não vem animando a Vale. É uma tonelada que anda um pouco tímida, abaixo inclusive dos $104, pelo menos na foto lá de Singapura. O que falar de Vale 3? O que é que o gráfico diz, Coutinho? Vale segue baixista, tá dentro daquele nosso canalzinho já conhecido do mês de junho, 59,36, 61,45. Vale cota 61,19. O candle de sexta-feira, até um candle que dava para dar uma animadinha, né? Você tem um martelinho no final de uma baixa, eventualmente você até acha que vai subir. Por enquanto, não. Por enquanto tá ali lateralizado, fez um spinning top, o famoso hamburguinho. Permanece dentro do canal, o que é ruim. E, se você olhar, você tem um cai, lateraliza, cai, Vale permanece baixista. Então eu sigo com o objetivo de Vale, R$ 59,36. 10h22, Vale passada limpo aqui. É difícil a gente falar de Bov sem necessariamente contemplar Vale. O Beida deixou pra gente uma pista relevante de fluxo mais cedo. Ele disse que o segmento bancário tradicional brasileiro tem sido o grande porto seguro do fluxo gringo. Quando a gente olha para Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Itaú, hoje a gente encontra um cenário misto, porque Santander cai 0,72%, Itaú cai 0,06%, praticamente no 0 a 0, mas Bradesco e Banco do Brasil estão avançando. Vamos dar uma passeada pelo segmento financeiro a partir desses papéis. Abrindo os trabalhos de olho em Bradesco. Bradesco, no mês, está avançando 1,59%, toca agora R$ 12,57. O gráfico diz o quê? O gráfico eu vou dar uma limpadinha e o gráfico diz envelope de baixa, olha só. Bradesco tá morta, né? Ou seja, teve aquela coisa em fevereiro. Se você olhar antes de fevereiro, Bradesco cotava na casa de 15 a 16 reais. A partir de fevereiro, Bradesco cota 13, agora cota 12. E segue lateralizado, restrito 12,29, 12,76, fazendo um swing de canal basicamente perfeito com topos e fundos. O último lado foi um topo. Então Bradesco agora cotando R$ 12,55. Para mim, objetivo 12,29. Se rasgar, 11,54. Volatilidade 0,10, stop 0,25. Você acompanhou a trilha? Mortinho. Não, Bradesco tá morta. 10h23. Da gente sai de Bradesco e vai para aquela que costuma ser apontada como a ação dos bancos tradicionais mais interessante, considerando o pagamento de dividendo e base acionária. Tô falando de Banco do Brasil, BBAS3, R$ 27,18, uma alta de 0,26. No mês, é uma alta semelhante à do Bradesco, 1,7%. Bradesco tá subindo 1,45%, tá quase ali. BBAS3 na tela, gráfico já sendo acompanhado por vocês que estão com a gente. E olha só, esse sanduíche que você tinha traçado com as duas linhas amarelas, por hora rompido, embora a negociação de agora esteja frente a essa risca que já foi resistência um dia, virou suporte? Basicamente é isso daí, tá lateralizada desde maio, e aí restrita fazendo swingão, faz fundo, faz topo, faz fundo, faz topo, faz fundo, faz topo. Esse último topo ameaçou dar uma espirrada, volta para dentro. Ainda não vale dizer que se deslocou, ou seja, que tá fora. Então eu ainda tenho a possibilidade de voltar para dentro do canal. Então eu não me animaria saindo fazendo compras. 0,24 de vol, 0,40 de stop. Se você quiser, espera um pouco que o papel se distancie de 27,12, que é essa linha amarela. E aí você vai trocar lucro por direção. Você vai ganhar menos, mas você pega pelo menos um direcional mais definido.
Para mim, da forma que tá, lógico, o mercado acabou de abrir agora, o candle de hoje é incipiente, é um doji, mas eu aguardaria, porque da forma que tá desenhado, o Bradesco vem, Banco do Brasil vem perdendo fundos, então tá facinho para esse cara voltar para dentro do canal. 10h25, Banco do Brasil também foi passado a limpo. Agora com o gancho, o chat tem reforçado isso, da DataX relacionada a Santander, vamos olhar para a Sambi 11, que não à toa, é o papel que mais recua hoje, 0,97% entre aqueles que compõem o setor bancário tradicional. 0,97% de recuo, R$ 28,50 é o que a gente tem no preço de tela. No mês, no entanto, Santander se descola de Bradesco, se descola de Banco do Brasil, sobe 5%, já considerando a queda de 1% praticamente de hoje. E aí, Coutinho? Lateralizado, restrito 25,74 e 30,22. É lógico que a lateralização é enorme, né? Você tá falando uma lateralização de 5 pontos no papel de 30. Agora não deixa de estar lateralizado, né? Você vê que ele veio, buscou fundo aqui com um martelinho no final de uma baixa, e aí ele subiu, sobe, sem figura gráfica aparente. Agora já monta um envelope de alta, então o mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. Quem está comprado em Sambi, apesar da baixa de hoje, está bem comprado. A figura gráfica não é das melhores, mas ok, ainda passa. 0,29 de vol, você tem aí 0,30, 0,55, 0,60 de stop loss. Eu colaria o stop e aguardaria. Objetivo 30,32, não compraria, para mim é um ativo de manutenção. Ficaria com esse cara apoiadinho para ver primeiro se ele vai a 30,32. 10h26, daqui a pouco tem Momento Ibu, a abertura do mercado americano com um aprofundamento hoje que não é nem macro nem micro, é político. Uma lista com os nomes favoritos para substituir Joe Biden na ala democrata em meio à corrida presidencial americana e o enfrentamento contra Donald Trump. Kamala Harris é de longe a favorita, porém, na política, que são nuvens no céu, olhou de um jeito, saiu, olhou de novo, mudou tudo. A gente precisa aguardar a confirmação. A convenção democrata é só entre 19 e 22 de agosto. E aí, até lá, quanta bola não pode rolar no gramado da política americana? Para além de Kamala Harris, quais os outros personagens que poderão preencher o espaço dela? A ver e a acompanhar. Ainda hoje, 10h45, o retorno de Alex Martins e Alexandre Espírito Santo estará conosco, uma das vozes para a gente repercutir macroeconomia aqui, ao lado de glorioso Jefferson Latos, engrandecendo a nossa reta final do Manhã TC News. Imperdível, e a gente cuida com muito carinho do conteúdo em respeito a você que está do outro lado. Aliás, falar nisso, 906 likes, tá bonito? Menos de 100 pra gente bater 1000. Bora pro sprint, sei que vocês vão nos ajudar. O meu abraço no Lucas Genevro, no Kendall Vermelho, no João Duarte, também no Albino Vieira, no Kitar, no Terlisson, também está aqui. E o Gabriel Xavier, que está pedindo o Guto Cerávola aqui. Ele tá falando, chama o Gutão de novo, Leozinho. Sabe por quê? Cara, ele manja dos long and shorts. E o modelo Quant dele, eu gostei de conhecer. Queria saber qual modelo específico ele usa, se ele puder comentar um pouco mais. Então é a segunda entrada de Guto Cerávulo, direto da Central TC Investimentos. Alô, Guto, a palavra é sua, meu garoto. Vamos lá, vamos explicar nosso modelo, meu amigo. Meu caro Leozinho, a voz do mercado. Vamos lá. Pessoal, para quem não conhece, tá? Esse aqui é a Economática. A Economática tem um serviço quant para long and short fenomenal, tá? Ele é baseado em média e medida de dispersão. Nós calculamos a volatilidade e, obviamente, o desvio, tá? Eu gosto de calcular, Gabriel, a média de 40 com 2 desvios. Você me pergunta qual é o melhor ponto? Eu costumo botar entre o segundo e o terceiro. Então, se você olhar aqui, isso aqui tem a distribuição normal, tá? Aqui nós temos a média e essas barras aqui são as observações. O que a gente consegue observar? Que a maior concentração está acima da média. E nesse momento, o par ele está aqui, ó. Então, o que acontece? Isso aqui tende, tá? Dizendo que vai. Ele tende a voltar à média, onde está a moda, onde está a mediana. Isso aqui fica muito bonito. E se eu olhar, tá, graficamente, botar aqui
o nosso par com uma média de 100, olha lá, ó, tá 2,5 desvios. Então a gente tem um cluster de uma média de 40 com uma média de 100. Então esse par tem tudo para dar certo. Além disso, nós temos nossa equipe de fundamentos por trás, tá? Que sempre valida para pegar vale, tá? E vender goal. Sempre o melhor par. Então é uma análise quantitativa com análise qualitativa. Só quero lembrar uma coisa muito importante, Leozinho. Quinta-feira sai balanço de vale. Então esse parzinho ele tem que andar até quinta-feira. Senão a gente vai ficar exposto. Olha só, pessoal. Eu vou dar entrada com 1/6 da carteira. Se cair, eu entro mais um pouquinho, tá? Entrar com meia mão aí. É isso, Leozinho. Senão vai estender muito. Guto Cerávulo, Central TC Investimentos, cada dia nos ajudando a entender mais esse racional long and short e o modelo que o norteia nesse sentido. Guto, tamo junto, continue caçando oportunidades, chicote numa mão, lupa na outra e a gente volta a conversar amanhã. Beijo no coração a todos, vamos lá. Valeu, Gutão, é faca na caveira, é dinheiro na carteira. 10h30 combina com o quê? Ah, com ele, o Momento Uibu, a abertura dos trabalhos na terra do Tio Sam. A partir de agora, a Uibu oferece os próximos 15 minutos da nossa cobertura, sugerindo a você um mergulho completo nas terras americanas. E hoje, via de regra, a gente traz aqui fotografia micro e fotografia macro. Em geral, até mais micro do que macro, contando com a análise gráfica do Coutinho, que usa a plataforma da Uibu para tanto. Só que hoje, amigos, nós vamos trazer como destaque inicial política, e não podia ser diferente a partir da desistência de Joe Biden na corrida eleitoral dos Estados Unidos. Antes, tem a tabela da volatilidade e tem o Diego Kerber de olho no Dow Jones, no S&P, no Nasdaq. Começamos com você, Diegão. Como é que andam os índices acionários americanos na abertura do À Vista? Todos eles para cima, viu, Léo? Dow Jones avança 0,28% agora, 40.401 pontos. O S&P 500 sobe 0,68% aos 5.542 pontos, enquanto o índice Nasdaq tem um avanço de 1,03% aos 17.908 pontos. Basicamente todos eles bem próximos depois daquela acelerada na alta que a gente viu no mercado de futuros americano. Léo. DXY estável, 104,3. VIX caindo 3,15%. Será que tem a ver com uma tese que anima alguns, não anima outros, no sentido de acreditar nela? A tese segundo a qual a saída de Biden e a entrada de Harris ou de outro personagem necessariamente mais competitivo do que o anterior deixaria Trump mais moderado, ou forçaria Trump mais ao centro. E isso, em tese, garantiria maior previsibilidade, que costuma ser o asfalto para maior apetite pelo risco. E uma descompressão do VIX seria coerente com essa tese. Será que é ela que está fazendo esse VIX cair em 3,33%? Ou tem outra história para a gente embalar? Os yields de 2 anos, 1 ponto base a mais nos prêmios, estão estáveis. E os yields de 10, praticamente tão estáveis quanto, recuando 1 ponto base e meio nos pedidos a 4,22%. Vamos cumprimentar novamente o Marcelo Coutinho, agora International Coutinho. O Little Couto já está na nossa bancada novamente para a análise gráfica de Dow Jones, S&P, Nasdaq. E o povo brasileiro que está conhecendo a Uibu e através dela investe diretamente nos Estados Unidos, continua com uma pergunta. Nindinho, rotação, Dow Jones compra, S&P, Nasdaq venda? Então vamos lá. Quando eu começo com o Dow Jones está em cima de um suporte. E eu já dei uma olhada em Nasdaq e S&P, a figura é semelhante. Então assim, eu posso repicar, né? Ou seja, bater nesse suporte e começar a subir a partir de agora. É uma das teses, tá? Lembrando que quando eu olho para os 3 índices, os 3 têm espaço de queda. Então, eu teria um pouquinho de cuidado, eu deixaria a coisa se mover um pouco mais durante o dia, porque quando eu olho, por exemplo, o Dow Jones, cota 40,445, ele pode ir a 39,851. Então eu tenho mais de 600 pontos de baixa. Quando eu olho para Nasdaq cota 17.917, eu posso ir a 17.669. Quando eu olho para S&P 500, ele cota 5.444, eu posso ir a 5.457. Então assim, abriu em alta numa avalanche de baixa, principalmente quando eu olho para Dow Jones. Então eu iria com muita calma. Se você eventualmente opera pela Webull e está exposto a ativos americanos ou via BDRs Brasil,
eu prestaria bastante atenção. O mercado simplesmente deu uma relaxada. As altas são extremamente moderadas. Sobe 0,72%, sobe 1%, sobe 0,34%. Ou seja, isso não significa nada. Então, deixa o mercado correr. Vamos ver como é que a coisa vai evoluir. A gente vai assistindo a TC News durante o dia, a cobertura do mercado americano, para ver se isso realmente vai se consolidar. Por enquanto, isso aqui é um respiro de alguém que tá morto. Ô, louco, bicho, você tá matando todo mundo hoje, Coutinho. Que é isso, Coutinho? Matou o Bradesco, de repente fala que o gráfico tá morto aí. Quem não tá morto, ao contrário, tá vivíssimo. É o Adelar Freitas. E ele passou aqui no nosso WhatsApp, mas te mandou um abraço. Diz que é teu amigo de longa data, já viveu muito de mercado financeiro do teu lado. Ele tá lá em Porto Alegre, diz que sempre acompanha a TC News e fez questão que a gente repassasse o recado pra você. Conhece o Adelar, não? Conheço, foi meu aluno, foi meu cliente. É uma amizade de, no mínimo, mais de 10 anos. Fantástico, parabéns, Coutinho. O Coutinho é tipo aquela letra do Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos, e tem, cada vez mais. Olha só, pro Adelar e pra tanta gente que tá nos acompanhando, direto com o Momento Ibu, no aprofundamento da história da política americana. Por quê? Dê uma olhada na minha tela e vocês vão ver um levantamento do G1, e esse levantamento do G1 mostra a lista, digamos, crível, factível, competitiva que os democratas estão ensaiando revelar, publicar em breve. Olha só, 3 políticos do Partido Democrata seguem como possíveis candidatos que poderiam desafiar Kamala Harris, a favorita pela indicação para disputar a presidência dos Estados Unidos, mesmo após o presidente Joe Biden desistir da campanha eleitoral e apoiar a candidatura da vice. Bom, para pensar com malícia. Qual alternativa tem o Biden? Se não apoiar sua própria vice? Pois é. Se não apoiar sua própria vice? Que coisa que você contrata? Que atmosfera política você contrata se você não apoiar aquela que é tua vice até o final do ano? Não faria nenhum sentido que ele não envergasse em favor da Kamala Harris. O fato é que há alguns nomes principais que podem concorrer com ela. Entre os quais Gretchen Whitmer, J.B. Pritzker e Sherrod Brown. Após deixar a disputa, Biden anunciou apoio a Kamala e logo ela começou a receber apoio de outros políticos do partido e membros influentes democratas como Bill e Hillary Clinton. Entretanto, nomes importantes como o ex-presidente Barack Obama e a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, foram neutros em relação à sucessão de Biden. Bom, e aí, a gente vai explicar quem é cada um daqueles nomes, né? O que é que tá por trás de cada um daqueles nomes. Então vamos lá. A lista de nomes apoiando o Kamala foi aumentando ao longo da tarde e da noite de domingo e partiu inclusive de alguns nomes fortes do partido, que poderiam ser concorrentes da vice-presidente. É o caso dos governadores da Califórnia e da Pensilvânia, Gavin Newsom e Josh Shapiro. Newsom e Shapiro não haviam endossado Kamala em seus primeiros pronunciamentos, mas horas depois declararam apoio à vice-presidente. O deputado de Minnesota, Dean Phillips, que foi candidato brevemente nas primárias democratas no início do ano, poderia ser um potencial concorrente. Diz que concorda com Obama em um processo breve, transparente e competitivo. Em seus pronunciamentos de reação à renúncia de Biden, nem Gretchen Whitmer, J.B. Pritzker, nem Sherrod Brown mencionaram explicitamente apoio a Kamala Harris. Eles se limitaram a dizer que continuariam trabalhando para impedir a eleição de Trump. Isso pode mudar como ocorreu com Newsom e Shapiro. Por isso, a ideia, a percepção de que esses 3 nomes poderão estar lá. Então, aqui um rápido resumo, e aí vamos com o Coutinho. Gretchen Whitmer, atual governadora do estado de Michigan. Ela tem 52 anos, já passou pela Câmara dos Representantes e pelo Senado de Michigan antes de assumir a liderança do estado desde 2019. O seu estado é, inclusive, considerado um swing state, ou seja, tem possibilidade de pender para o lado republicano ou para o democrata. Direto para o J.B. Pritzker, também governador, desta vez do estado de Illinois. J.B. Pritzker tem ganhado destaque durante o mandato, o que pode chamar a atenção dos democratas na escolha de um substituto. O político de 59 anos pode usar como vantagem a regulamentação do direito ao aborto, que realizou no estado. Aí a gente vai, para Sherrod Brown. O senador de Ohio, Sherrod Brown, tem destaque na defesa de pautas que envolvem os direitos e proteções trabalhistas e já se posicionou em defesa da fertilização in vitro e do direito ao aborto. Com 71 anos, Brown seria o homem mais velho dentre as escolhas dos democratas. Mesmo assim, ainda teria 7 anos a menos que o republicano Donald Trump. Este tempero colocado, não há nada que se fale mais hoje nos Estados Unidos do que isso. Vamos com a interatividade. Depois tem Verizon, que teve resultado divulgado hoje mais cedo, nós repercutimos aqui.
e alguns highlights. Vamos ver se vai dar tempo de todos. Por exemplo, Tesla. Em instantes, os pedidos da galera. A querida Lívia, que é uma amiga nossa aqui todo dia, é membro do YouTube do TC também. Ela tá pedindo MSTR, MicroStrategy. Vamos ver o que o gráfico diz? Você, Coutinho. MSTR, bora. Então Yes. vamos chamar esse cara. Vamos dar um zoomzão e vamos dar uma olhada. Deixa eu primeiro dar uma olhada no diário, ver o que a gente tá... Ah, esse aqui tá fácil. É? Esse aqui tá fácil. O que você tem aqui? Sobe, lateraliza, Sobe. sobe. Então, ativo de mão altista. Cota $1.798. Eu acho que dá, inclusive, para você dar uma fibada pra gente ver até onde esse cara vai. Então, se você tá comprada, o seu objetivo de saída é $1.883. A volatilidade, logicamente, é alta, porque você tá falando de um ativo de mais de 1.000, né? Você tem um ativo de 4 dígitos. $148 de vol. Então, você teria algo aí acima de $170 de stop loss. Então, vamos ver. Hoje, o mercado acabou de abrir, tá ali no hamburguinho. Vamos ver como é que o hamburguinho se processa. De qualquer forma, rompeu no dia de ontem de forma bastante sólida, fecha na máxima. Agora, acompanhar. De qualquer forma, chegando 1 no 883, tem aí a possibilidade de você zerar, colocar o lucro no bolso e aí a gente tenta achar uma nova oportunidade para ti. Direto para o pedido da Tata Moreira, que tá de olho em Microsoft. MSFT. Bora. Microsoft Corp. Dando uma fibada, traz ele para cá e dá um zoom. Microsoft tem um pivô de alta. Mercado sobe, mercado corrige, mercado hoje sobe. Então, olha só, Microsoft cota $440. A alta de hoje, ela não representa nada, dado que o ativo pode seguir a $428, ou seja, você teria mais $12 de drawdown. Então, hoje, ok, abre em alta. Dependendo do ponto que você está comprado, é um possível ponto de manutenção, não compraria. Tá? Microsoft ainda pode buscar os 428. $6,50 de volta, o stop vai estar na casa de $7,5. Eu colocaria o stop e olharia. Para mim, esse cara ainda desce mais. Eu acho que você ainda deve passar um calorzinho, pelo menos até os 428. Tem gancho aqui, ó, no giro corporativo. Apagão cibernético afetou cerca de 8,5 milhões de máquinas, estima a Microsoft. Pois é, informou então a empresa este número de máquinas com sistema operacional Windows diretamente afetadas pela pane global, que foi vivida ainda na sexta-feira, de acordo com a estimativa feita em parceria com a Amazon e o Google. Trata-se de menos de 1% do total dos dispositivos Windows, de acordo com a Big Tech. Ainda assim, não deixa de ser um número expressivo. O apagão foi causado por uma falha no antivírus da empresa de cibersegurança CrowdStrike, que presta serviços para a Microsoft. Diegão, consegue checar pra gente o ticker de CrowdStrike pra gente pedir uma atualização? No caso do Coutinho, esse papel chegou a derreter 14%, 15% em alguns momentos da última sexta-feira, diante das incertezas que o apagão cibernético contratou. Agora a gente monitora se há uma reação dos papéis, uma busca por eles. O Diego tem a cotação de momento. CRWD é o ticker de CrowdStrike. E continua derretendo, tá, Léo? 8,93% de queda, $277,53. Tinho. Mercado realmente não levou desaforo, não. Olha só, você tava há dias atrás, 1, 2, 3, 4, há 5 dias atrás, você tinha um belo envelope de alta, mercado sobe, mercado lateraliza. Tudo bem que a lateralização era longa, mas ok. Eis que deu a pane e o mercado arrebentou o papel. Foi para 277. Tá em cima do suporte, o que gera para os mais arrojados uma compra especulativa sobre suporte, com stop curto. Agora, realmente, assim, eu fui do topo ao fundo, né? Então, eu teve o 394 menos 276, eu vou ter 130, $128 em 1, 2, 3, 4, 5 dias de diferença. Verizon na tela pra galera. A companhia não atingiu estimativas de receita trimestral em função de atualizações lentas nos telefones.
Olha aqui, ó, matéria da Reuters. A Verizon Communications não atingiu as estimativas devido à lentidão nas atualizações de telefonia nos Estados Unidos, o que tirou o brilho do forte crescimento de assinantes sem fio e fez com que as ações da empresa de telecomunicações chegassem a cair 3,4% antes do fechamento do mercado. Clientes preocupados com o preço estão mantendo seus telefones antigos por mais tempo do que antes, o que prejudicou as taxas de atualização das empresas que oferecem planos promocionais com novas linhas de telefonia móvel. A Verizon relatou uma receita de 32,8 bilhões de dólares no segundo tri, em comparação com a estimativa média dos analistas, que estava em 33 bilhões, de acordo com dados da LSEG. Analistas disseram ainda que a empresa está em recuperação de um número historicamente abaixo ou baixo de pessoas atualizando os telefones, embora isso possa mudar quando a Apple lançar o seu mais recente iPhone com recursos de inteligência artificial ainda este ano. O Diego Kerber monitora os papéis, pois não? Monitora os papéis e só para completar a informação, trazendo também o lucro por ação que foi em linha com consenso em $1,15 e o guidance da empresa que para o ano fiscal de 2024 ficou entre $4,50 e $4,70. A expectativa dos analistas de mercado era de $4,57, então bem no meio. Neste instante, Verizon VZ é o ticker, cai 5,89%, $39,18. É o seu destaque final, Coutinho. Dentro de um canal, restrito $38,52 na mínima, $42,52 na máxima. Assim como o anterior, olha só, o mercado foi lá, achatou o papel, estava na eminência, inclusive, de um possível corte na parte superior, cai, 39,16 eu ainda tenho mais 48,14, 60 centavos de dólar de baixa, para chegar a 38,52 e aí para os mais arrojados, bater uma compra sob suporte para quem gosta desse tipo de operação. Volatilidade 0,86, o stop tá curtinho, não tem problema. Vai colocar lá $1,20 de stop loss. É uma comprinha com stop curto. Se der certo, você pode pegar um bom repique de Verizon. Você que é um rapaz arrojado, pode encerrar o Momento Ibu. Fala, amanhã tem mais Momento Ibu. Tchau, pessoal. Vai lá. Com essa vozinha? Não, eu não consigo. Com a sua, aí é muito luxo. A sua tem o seu brilho. Vai lá, tá a bom, sua. Então. Pessoal, um bom dia pra vocês. Fiquem com Deus. Fiquem aí com o Leozinho e o Diego. A gente encerra neste momento o Momento Ibu. E nos vemos amanhã às 9 horas da manhã, se Deus permitir. Tá bom? Um abraço pra vocês. Tchau. Vai embora. Valeu. Marcelo Coutinho, Momento Ibu sendo encerrado. Vem pra cá.